Olá, aluno, aluna. Bem-vindo à parte 2 da aula de radioatividade. Meia-vida. Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta ou se desintegra ou decai a uma velocidade que lhe é característica. Para se acompanhar a duração ou a vida de um elemento radioativo, foi preciso estabelecer uma forma de comparação. Por exemplo, quanto tempo leva para um elemento radioativo ter a sua atividade reduzida à metade da atividade inicial? Esse tempo foi denominado meia-vida do elemento. Meia-vida, portanto, é o tempo necessário para a atividade do elemento radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial. O Césio-137 do acidente radioativo de Goiânia demora 33 anos para ser reduzido à metade. Então, as pessoas ainda têm resquícios da radioatividade do seu corpo devido ao tempo. Aqui nessa imagem, deixa eu colocar aqui o laser. Tem aqui o M0, que são os átomos radioativos, e depois de um período ele é reduzido à metade, e onde ficam átomos radioativos e não radioativos. Depois, no segundo período, a atividade é dividida por 4, né, que é a metade, de novo, e vão se desintegrando ainda mais. Ficam menos elementos radioativos. Depois, no terceiro período, vai se decaindo ainda mais, dividindo pela metade mais uma vez, e cada vez menos elementos radioativos, e assim sucessivamente. Quanto mais o elemento for dividido pela metade, menor vai ser a emissão de radiação daquele elemento. Porém, cada elemento tem o seu tempo específico de meia-vida. Reações nucleares. Se dois núcleos se aproximam suficientemente, eles podem interagir através da força nuclear. E pode então ocorrer uma reação entre dois núcleos. Como nas reações químicas, as reações nucleares podem ser exotérmicas, com liberação de energia, ou endotérmicas, que requerem alguma energia externa para ocorrer. A gente pode citar dois tipos muito importantes de reações nucleares, a fusão e a fissão nuclear, que vamos ver nos seguintes slides. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo. Eu coloquei aí abaixo esse GIF de Dragon Ball Z, que é Goten e Trunks, se unindo, formando um só, que é Gotenks. E foi uma forma que eu achei de entender melhor como é que funciona a fusão. Um exemplo importante das reações de fusão é o processo de produção da energia do Sol e das bombas termonucleares, que são as bombas de hidrogênio, que eu coloquei aí abaixo. Em futuros reatores de fusão nuclear, a reação entre dois diferentes isótopos de hidrogênio vão produzir hélio e deverá ser utilizada para a produção abundante de energia. Essa reação de fusão libera uma quantidade de energia de mais de 1 milhão de vezes maior do que temos uma típica reação química, como, por exemplo, a queima do gás de cozinha. Essa enorme quantidade de energia liberada nas reações de fusão é liberada porque quando dois núcleos leves se fundem ou se unem, a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. Ou seja, mesmo que a fusão seja um processo energeticamente favorável, que é exotérmico para os núcleos leves, ela não ocorre naturalmente aqui na Terra devido à dificuldade natural para se aproximar aos reagentes, devido à repulsão eletrostática entre os dois núcleos. E para que essas forças nucleares possam atuar? As reações de fusão estão sempre acontecendo por bilhões de anos no universo. De fato, as reações de fusão são responsáveis pela produção de energia na maioria das estrelas, incluindo o Sol. Nessa imagem, eu coloquei a bomba termonuclear, nesse GIF, que é um exemplo de fusão nuclear. A fissão nuclear é a divisão de um núcleo de dois núcleos menores, com a liberação de uma quantidade de energia muito grande. Um exemplo da reação de fissão que foi utilizada nas primeiras bombas nucleares e que ainda é utilizada em reatores nucleares. Se fusão a gente funde dois núcleos, na fissão a gente separa dois núcleos. E aqui abaixo eu coloquei a fissão do urânio, né? Que com decaimento forma xenônio e
esse SR que eu acabei de esquecer, por ironia do destino. Na fissão, os prótons mostrados na equação aqui abaixo são somente uma das muitas combinações possíveis na fissão do urânio 235. As reações de fissão podem produzir qualquer combinação de núcleos mais leves, desde que o número de prótons e o de nêutrons nos produtos seja igual àquele da situação inicial. Assim como na fusão, uma enorme quantidade de energia pode ser liberada na fissão, pois, para núcleos pesados, a soma das massas dos produtos da reação é menor que a massa dos constituintes de antes da fissão. A fissão ocorre porque a repulsão eletrostática criada pelo grande número de prótons contida nos núcleos pesados. Dois núcleos menores têm a menor repulsão eletrostática interna do que um único e maior núcleo. Como são partículas pequenas, elas conseguem se separar e essa separação tem a maior repulsão eletrostática. Aqui eu coloquei, né, um exemplo do que acontece na fissão nuclear. Um núcleo bem pequenininho, ele vai se desintegrar e vai se dividindo. Aqui eu coloquei urânio, esse maior aqui, urânio, o bário, o criptônio, e aqui os prótons são os azuis e os nêutrons os vermelhos. E aqui ao lado esse GIF mostra de uma maneira melhor ainda o movimento de uma fissão nuclear, do que acontece. Olha só a repulsão dos elementos aqui, o bário e o criptônio se separando.